Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta no nosso estudo que temos feito neste canal, que é o Raciocínios Espíritas, estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade, obra mediúnica de André Luiz, em parceria com o médium Chico Xavier. No dia de hoje, iremos abordar o capítulo 1º desta obra. Na última semana, estudamos o prefácio da obra. Para aqueles que estão nos acompanhando, esta é mais uma obra que estamos estudando neste canal, porque temos estudado as outras obras de André Luiz, as obras anteriores, temos feito o estudo na sequência e no dia de hoje vamos aí adentrar o primeiro capítulo, o capítulo 1 desta obra extraordinária, Nos Domínios da Mediunidade. Uma obra, portanto, repetindo, que é uma parceria entre o espírito André Luiz e o médium Chico Xavier. No capítulo 1, que é o capítulo que a gente vai abordar aqui, nós temos algumas considerações feitas pelo autor espiritual de muita importância. Esse é um capítulo deveras importante, a começar pelo título da obra, Estudando a Mediunidade. A gente tem, por exemplo, uma obra famosa no movimento espírita de Martins Peralva, chamada Estudando a Mediunidade, e provavelmente essa obra foi influenciada não apenas Nos Domínios da Mediunidade, pela obra Nos Domínios da Mediunidade de uma forma geral, mas possivelmente, embora eu não possa aqui confirmar, possivelmente especificamente pelo capítulo 1º, Estudando a Mediunidade, que é o título que ele vai escolher mais tarde. Martins Peralva, um grande intelectual, um escritor fantástico do movimento espírita, né? Então, possivelmente ele foi influenciado tanto pela obra, a obra com certeza, e possivelmente também por esse capítulo que influenciou ele a adotar no seu livro o nome que é o título do capítulo 1º com que André Luiz começa, propriamente falando, a obra Nos Domínios da Mediunidade. Logo no início do capítulo, a gente tem a apresentação de alguns personagens. Toda a obra de André Luiz, nós vamos ter sempre um mentor espiritual, um benfeitor, que é uma espécie de líder, de espírito referência da equipe de André Luiz, da equipe que ele faz parte, para aquela missão específica. A gente sabe que em toda a obra, André Luiz descreve algum tipo de missão aqui no sentido de tarefa, algum tipo de estudo, algum tipo de reportagem que ele está realizando no plano espiritual. Então a gente viu, por exemplo, Calderaro no Mundo Maior, a gente viu Alexandre em Missionários da Luz, Aniceto em Os Mensageiros, né? A gente viu, portanto, esses espíritos, Clarencio em Nosso Lar, e que mais tarde volta em Entre a Terra e o Céu, e a gente vê esses espíritos, né? Repetindo, Gúbio em Libertação e assim por diante, em cada tarefa, cada missão, ou seja, cada tarefa que André Luiz desenvolve, em que ele atua, em que ele age no plano espiritual, a depender do tipo de tarefa, né? Compatível com o tipo de tarefa, temos um benfeitor espiritual, um espírito que é um líder, um espírito que é de uma elevação maior, que lidera aquela equipe que André Luiz vai fazer parte, da qual ele vai fazer parte. No livro que estamos estudando agora, no livro atual, Nos Domínios da Mediunidade, esse benfeitor, esse mentor espiritual se chama Aulus. E nesse capítulo 1º, logo no início, a gente vê o autor espiritual descrevendo Aulus. Aulus se apresenta, é um espírito notável, um espírito elevado, se apresenta com simplicidade, como é característica de espíritos elevados, com a simplicidade de não querer chamar atenção, sem nenhuma afetação. E dá um pouco do seu depoimento, descreve um pouco das tarefas dele, e o próprio benfeitor espiritual, e André Luiz descreve isso, que Aulus é um especialista em mediunidade.
um especialista em fenômenos mediúnicos, em prática mediúnica, em estudo do assunto. Então, não é à toa, não é aleatoriamente que os benfeitores espirituais de André Luiz são selecionados em cada uma das suas obras. São pessoas dedicadas, estudiosas e especialistas naquele tipo de tarefa que André Luiz vai desenvolver no livro. Aulus é um especialista em mediunidade, que se dedicou muito tempo durante as suas reencarnações ao estudo e ao exercício da mediunidade. Ele próprio descreve que, por exemplo, no século XVIII, ele foi estudioso do magnetismo, o chamado magnetismo animal, também conhecido como fluidismo, e que conheceu pessoalmente Mesmer, o grande pai do magnetismo, e as experiências mesméricas com as quais ele teve oportunidade de travar contato por volta do ano de 1779. E ele diz que mais tarde, ao desencarnar, ele volta à Terra no início do século XIX, contemporâneo de Kardec. Kardec também nasceu no início do século XIX, nasceu em 1804, e que vai ser contemporâneo não apenas de Kardec, mas daquela intelectualidade europeia da época, Victor Hugo, Alexander Dumas, Balzac e assim por diante, desfrutando inclusive de relações, e que vai apreciar, acompanhar e visualizar de perto as experiências espíritas. Quando André Luiz descreve isso, eu fiquei pensando aqui comigo. Ele vai acompanhar as experiências espíritas no sentido de ser alguém que estaria próximo de Kardec e da codificação, portanto vai acompanhar as experiências da codificação, ou vai acompanhar as experiências espíritas no sentido mais abrangente da palavra, porque o termo espírita pode ser também considerado sinônimo de mediúnico. Afinal de contas, no século XIX, os fenômenos espíritas, chamados fenômenos espíritas, eram fenômenos mediúnicos. Então, era sinônimo, os fenômenos das mesas girantes e assim por diante. Nós não sabemos, mas ele acompanhou de perto as experiências espíritas, e, portanto, deve ter visualizado, deve ter visto, inclusive, a ascensão do codificador Allan Kardec e o desenvolvimento da sua obra, da sua tarefa. Talvez tenha visto as duas coisas, tanto as mesas girantes, os fenômenos mediúnicos, como, mais tarde, viu o fenômeno mediúnico sendo estudado sério e sendo desenvolvido, retirado dele, da sua essência, os grandes ensinos, as grandes verdades espirituais que Allan Kardec soube colher do plano espiritual, que se manifestava de maneira a miúde, recorrente e quase que incessantemente. Então, nós temos nessa paisagem, nessa descrição, a personalidade, ou pelo menos um pouco da personalidade, do espírito Aulus, que será a grande referência espiritual da obra, Vai ser a grande referência em termos de mentor espiritual, a quem André Luiz vai recorrer a miúde, vai recorrer reiteradas vezes quando necessita de algum esclarecimento, de alguma orientação, de alguma explicação específica. Então nós vemos aí a grandeza desse espírito Aulus sendo descrita já nesse primeiro capítulo, particularmente na primeira parte desse capítulo. E Aulus se apresenta, fala um pouco de si e convida André Luiz e os amigos que fazem parte do seu grupo que vai acompanhá-lo a partir de então, notadamente Hilário, que sempre é mencionado por André Luiz, Hilário Silva, o famoso Hilário Silva, que foi médico também na Terra. Então eles são chamados para acompanhar Aulus em uma palestra sobre mediunidade que não será ministrada por Aulus, será ministrada por um amigo dele, que também estuda o assunto, que também é estudioso da temática, o espírito Albério. E Albério é apresentado mais tarde, é chamado à tribuna, assume a palavra e começa a falar, faz
um comentário. E todo o resto do capítulo é a palestra de Albério. São as considerações desse espírito. Aliás, uma palestra maravilhosa. Considerações fantásticas. Considerações bastante sofisticadas, porque nesse discurso do Albérico há muitas verdades espirituais que nós, espíritas, e especialmente os médiuns ostensivos, aqueles que se dedicam à tarefa da mediunidade, deveriam de vez em quando lembrar, de vez em quando recordar desses conceitos que Albério trouxe, um estudioso do assunto, e por isso o título do capítulo é Estudando a Mediunidade, porque é acerca do mecanismo mediúnico e assim por diante, e é interessante notar que essa palestra de Albério, penso eu, na minha opinião, decepcionaria muita gente, pelo menos tomando por base aqui a referência dos encarnados e dos eventos espíritas em torno da mediunidade. Quase sempre, em nossa prática no movimento espírita, a gente vê que se tem um evento sobre mediunidade, um seminário sobre mediunidade, de preferência as pessoas vão lá procurando ou alguma curiosidade nova sobre mediunidade, algum fenômeno, alguma novidade que ainda não conhecem, né? Alguma coisa assim diferente que pode conhecer, algum fenômeno escandaloso, alguma coisa estapafúrdia, alguma coisa que sai do comum, do convencional, em vez de aprofundar e de amadurecer o entendimento do mecanismo do fenômeno mediúnico em profundidade, fica querendo novidades, buscando coisas diferentes, fenômenos que chamem a atenção e não a seriedade do assunto. Esse é um primeiro ponto. Ou então, o que é ainda mais corriqueiro é a pessoa ir para um evento de mediunidade querendo ver um fenômeno. Querendo ver um fenômeno, querendo ver alguma manifestação, algum médium entrar em transe, ou o próprio palestrante entrar em transe e dar uma demonstração prática do exercício mediúnico. Mas a palestra de Albério, nesse sentido, decepcionaria muitos encarnados que eu conheço. Muitos encarnados. Porque a palestra de Albério é praticamente falando sobre, para a surpresa de muita gente, praticamente ele passou a palestra toda falando sobre o potencial anímico de todos nós. Mas, Flávio, a palestra não é sobre mediunidade? A palestra não é sobre o assunto? Aí que tá. Ele vai explicar que esses potenciais anímicos bem compreendidos e, sobretudo, desenvolvidos são essenciais para um bom exercício na área mediúnica. Aí que tá a questão. Daí André Luiz mais tarde vai usar a expressão medianímico, né? Mediúnico e anímico, porque todo fenômeno mediúnico é um fenômeno medianímico. É um fenômeno em que o médium está no meio, que dá passagem, né? Serve-se de canal ao espírito comunicante, psicografia, psicofonia, efeito físico, seja lá o que for, intuição, seja as mediunidades mais ostensivas e os fenômenos mais contundentes, mais patentes, mais intensos, até aquelas mais sutis, até aquelas que só aparecem sinais mediúnicos muito rudimentares, como diz Allan Kardec, aquela onde a mediunidade não está bem caracterizada, bem exposta, bem ostensiva, mas em qualquer fenômeno mediúnico, nós temos o espírito que se manifesta e o espírito do médium que recebe essa mensagem e que passa o recado. O médium é um meio, portanto, é um transmissor. Claro, o fenômeno anímico ruim, o fenômeno anímico, eu não digo nem ruim, mas um fenômeno anímico que não é esperado na prática mediúnica, né, na autenticidade do fenômeno mediúnico, o fenômeno anímico inadequado nesse sentido é o fenômeno anímico onde eu recebo a mensagem e eu altero a mensagem, eu distorço a mensagem com os meus conflitos, com as minhas questões. Eu, como sou atrapalhado, eu, como sou uma pessoa perturbada, que tem uma mente perturbada, eu recebo a mensagem, mas eu altero, eu distorço, porque eu sou uma pessoa que estou cheia de conflito. Esse seria um fenômeno anímico negativo, contraproducente. Porém,
Se eu pego o microfone para falar, o microfone é médium da minha voz. Quanto melhor a qualidade do microfone, melhor vai ser a minha voz. A potência da minha voz, a nitidez do meu áudio. Se eu sou um bom pianista, sento no piano, a habilidade é minha, mas o piano é meu médium. Se o piano é um piano grosseiro, um piano defeituoso, eu vou ter limitações em transmitir a música. Se o piano é maravilhoso, se o piano é um sofisticado, é um piano profissional, é claro que vai ser mais útil para mim transmitir a minha música. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente deve considerar aqui a palestra de Albério. Ele se concentra no potencial anímico da mente, das nossas mentes. Porque se todos nós somos médiums, se todos nós temos a capacidade de receber alguma influência espiritual, à medida que a nossa mente melhora os seus potenciais anímicos, melhor ela registra a interferência espiritual e com mais fidelidade ela transmite. Aí que tá. Por isso que Albério se concentrou praticamente não, ele se concentrou totalmente, absolutamente, nas questões da mente humana, de um potencial que nós temos para um bom exercício mediúnico. Então, decepcionaria muita gente, porque ele praticamente falou da mente. Ah, mas não é mediunidade? É, mas falando da mente também é mediunidade. E aí ele chama atenção para, da mesma forma que os planetas têm uma força gravitacional ao redor deles, e eles exercem uma força gravitacional a ponto de criar um campo, da mesma forma que os elementos subatômicos e atômicos, os elementos infinitamente pequenos, também criam campos em volta deles, né, do átomo, das moléculas, nós também somos átomos, ou somos astros, ou somos planetas, através da nossa consciência. E irradiamos um campo ao nosso redor, que o Albério chama de ambiente psíquico particular. Emmanuel chama de atmosfera individual. Essa atmosfera individual tem a ver com aquilo que a gente alimenta psiquicamente, com aquilo que a gente mais cultiva internamente, com aquilo que a gente constrói em termos de ideias e que cria verdadeiras formas psíquicas ao nosso redor. E essa energia, diz ainda Albério, essa energia é a energia com a qual a gente interage com os outros. A gente interage com os outros e, ao mesmo tempo, é com essa energia que os outros interagem conosco. Olha só o que ele está falando. É com esse tipo de energia, que é essa atmosfera, que eu interajo e, portanto, eu reajo sobre os outros e os outros reagem sobre mim. Nessa interação, com a energia mental que me é própria e com a energia mental que é própria dos outros, que é própria ao outro. Olha só, e aí ele diz que a ideia é um ser. Olha só, a ideia é um ser. Olha a ideia o conceito de ideoplastia. E que a gente forma verdadeiros objetos no mundo espiritual a partir daquilo que a gente alimenta, aquilo que a gente constrói, aquilo que a gente desenvolve por dentro psiquicamente. E continua Albério dizendo assim, a existência humana nada mais é do que o conjunto, o acervo das ideias. A nossa existência é o produto das nossas ideias. A nossa vida é o resultado dos nossos pensamentos, daquilo que a gente alimenta por dentro. Ele vai chamar o médium de inteligência receptiva e o espírito comunicante de agente emissor. Então temos um agente emissor e uma inteligência receptiva. E chama a atenção Albérico para o fato de que são duas mentes. Uma mente receptiva e uma mente ativa. Só que ambas têm recursos. A inteligência receptiva tem certo recurso relativo de receptividade, de receber. E a inteligência ativa tem também certo recurso relativo de emitir. Quais são esses limites?
são os limites daquilo que cada uma dessas duas mentes já conseguiu desenvolver, já conseguiu aprimorar, já conseguiu desenvolver, já conseguiu evoluir psiquicamente. Olha só o que ele está falando, ou seja, esse ambiente particular, esse ambiente psíquico particular, como diz Albério, é a base ali, que faz com que a inteligência receptiva receba, ou seja, quando alguém me passa um recado, eu vou ouvir o recado, a depender da minha capacidade de registrar o recado, eu posso registrar com uma memória fotográfica. Então a pessoa me passou o recado e eu vou lá e digo, olha, fulano me mandou dizer esse recado e reproduzo o recado palavra por palavra. Memória fotográfica, uma memória extraordinária. Ou então eu posso receber o recado e dizer, ó, fulano, eu não me lembro as palavras dele, mas ele diz isso, isso e isso. E também passo o recado. Então, a partir da minha capacidade de recepção, eu vou transmitir o fenômeno. O médium tem também um potencial anímico. É esse potencial anímico que André Luiz está chamando a atenção. Melhor dizendo, Albério está chamando a atenção e André Luiz está transcrevendo a palestra dele. Está dizendo que é esse potencial anímico que é a capacidade da inteligência receptiva. Se eu vou receber água e eu tenho um copo pequeno, eu só tenho condição de receber aquela quantidade. Se eu tenho uma vasilha enorme, eu consigo mais. É essa a ideia. Quanto maior a nossa vasilha, quanto maior a nossa mente, maior a capacidade receptiva. E também nós temos os limites mentais do agente emissor, do desencarnado. Então, ambos têm limites. Ambos têm limites. Se o desencarnado tem limites mentais, ele vai passar dentro dos seus limites. Mesmo que o encarnado médio tenha grande potencial. Mas o contrário também. Se o desencarnado tem muito potencial, mas o médio encarnado tem muita limitação, o desencarnado não vai poder passar nem metade do que ele pode passar. É por isso que Allan Kardec, lá no livro dos médiuns, recebe dos espíritos a ideia de que o médium que não se aprimora, que não estuda, que não faz a sua reforma moral, os espíritos podem até usá-lo na falta de outro e por misericórdia divina. Mas, por falta de afinidade psíquica, fluídica com ele, tendo outro médium, os espíritos recorrerão a outro médium, que podem colher, podem captar, podem assimilar melhor o pensamento dos benfeitores espirituais do que esse médium imperfeito, do que esse médium que dificulta o processo de comunicação mediúnica. Né? Eu me lembro de Albert Einstein, que dizia que, tem uma frase atribuída a ele muito famosa, segundo a qual se diz que a mente que se abre a uma ideia jamais volta ao tamanho inicial. A mente que se abre a uma ideia jamais volta ao seu tamanho de antes. É mais ou menos isso. À medida que a gente se aprimora, que a gente aprimora as ideias, que a gente melhora intelectualmente, no conhecimento, no discernimento e também no sentimento, porque Albério vai falando das duas coisas, do estudo, do discernimento, da cultura, do conhecimento, da sabedoria e também do melhoramento dos sentimentos, do melhoramento moral. Essas duas coisas melhorando, que são as duas asas da evolução, né? Kardec chamava de intelecto moral, Emmanuel chamava a asa do amor e a asa da sabedoria, é que possibilitarão melhores condições mediúnicas ao médium de receber os benfeitores espirituais de maneira melhor. Porque quando a gente trata de espíritos elevados, eles têm grande potencial, eles não têm os limites nossos. Né? Mas isso é super interessante. Quanto mais elevado, maior o potencial e menos condição o médium tem de receber uma mensagem daquele espírito. Ou pelo menos recebe daquele espírito, mas de uma maneira imperfeita. Então, isso é interessante. Eu me lembro de Melanie Klein também, me lembrei da frase de Einstein, me lembrei agora de Melanie Klein, a grande psicanalista, uma das discípulas da tradição freudiana, né? Ela dizia que qualquer um que tenha comido do fruto proibido do conhecimento é expulso de algum paraíso. Qualquer um que tenha comido do fruto do conhecimento é expulso de algum paraíso.
Essa expulsão do paraíso, paraíso simbólico da ingenuidade, da ignorância, do desconhecimento, que abre espaço agora, a expulsão do paraíso, para uma expansão da mente, para um aumento da mente. E quando eu expando a mente, eu expando também o meu potencial mediúnico. Olha só a relação que Albério está fazendo. Ele está dizendo que, à medida que a mente se expande, a mediunidade também se expande. À medida que há uma expansão da mente, há também, como consequência, uma expansão mediúnica. O que significa dizer que a faculdade mediúnica, e eu não estou falando nada de original, nada de muito inusitado, Ivone Pereira, na obra Recordações da Mediunidade, já considera isso, inclusive com a mensagem que ela recebe de Bezerra de Menezes, e outros autores espirituais, como Filomeno de Miranda, também já considera isso, que é o seguinte: no fundo, a mediunidade, como condição, nasceu na sua raiz em potenciais anímicos. Do anímico saiu o mediúnico. André Luiz, até em Evolução em Dois Mundos, também fala isso. Ele fala que o homem primitivo das cavernas, ele ia dormir. Aí dormia, ficava ali no corpo, saía e ficava assim. Ficava, né? Saía do corpo. Quando saía, mas ficava ali ligado à matéria, preso à matéria, por conta dos seus hábitos materiais, por conta da sua identificação instintiva com a carne, com os hábitos bem físicos, com os instintos mais primários. O homem das cavernas saía e ficava ali. Ao longo de milênios, dormindo todo dia, milênios, o homem primitivo, é claro que ele vai ensaiando sair um pouco mais, se libertar um pouco mais, sair um pouco do corpo. Dorme, o corpo e o espírito saem, e aí começam sonhos, os chamados sonhos inteligentes, certo? Os sonhos mais ricos, que são frutos de viagem espiritual, de emancipação da alma, né? Palavra kardeciana. Então veja que uma faculdade que é anímica, sair do corpo, foi sendo exercitada cada vez mais, para que, a partir daí, nessas viagens espirituais, ele trave contato com outros espíritos desencarnados e dialogue com esses espíritos e volte ao corpo com a lembrança desses sonhos. Então, uma capacidade que é anímica se tornou mais tarde mediúnica. Assim é na emancipação da alma, que eu estou citando aqui para ser didático, porque é um exemplo mais fácil de entender. Nós temos também outros exemplos. A gente tem outros, em outros aspectos psíquicos, onde na raiz daquele grande fenômeno mediúnico, nós temos capacidades anímicas sendo exercitadas por séculos. Por séculos. Né? Então veja que o animismo não é um mal que deve ser demonizado. É ruim, no exemplo que eu citei, quando o médium altera a manifestação mediúnica, altera com seus conflitos. Distorce a palavra dos espíritos com as suas ideias. Aí sim é um anímico inadequado. Mas a gente não deve demonizar os fatores anímicos, porque na base deles é que surge o fenômeno mediúnico. Ou melhor dizendo, é na base do fenômeno mediúnico que nós temos ali o animismo na sua base. Né? Na origem do fenômeno mediúnico, nós tínhamos potenciais anímicos expandindo. É mais ou menos isso. E aí Albério dá uma metáfora muito bonita. Nossa, eu acho esse o ponto alto do capítulo. A metáfora muito bonita que Albério traz, que é do Hottentote e do homem sábio. Eu vou evitar essa expressão, porque a expressão Hottentote às vezes é mal entendida, mal interpretada. Era uma palavra que era utilizada na época, né? O Hottentote eram homens primitivos. A expressão primitivo é um pouco condenada nas ciências sociais, na sociologia, mas eram homens que tinham um estilo de vida nômade, um estilo de vida muito próximo do homem do Paleolítico, né? Do homem das cavernas, do homem das furnas e assim por diante. E
e que trafegou muito, né, andava muito pelas regiões da África, né? Então eram, na sua maioria, tinha um estilo de vida que às vezes se assemelhava a alguns aborígenes, mas não tem nenhuma colocação aqui, não tem nenhuma denotação, conotação aqui racista nesse sentido, né? Hottentot, nesse sentido do homem chamado primitivo, né? Que é uma expressão que era usada, né? No século XIX, era muito usada essa expressão. Enfim, eu vou evitar essa expressão, vou usar a expressão, uma expressão mais compreensível, mais clara, para evitar a confusão, que em vez de Hottentot, eu vou usar o homem do Paleolítico, o homem Pithecanthropus erectus, ou o homem de Neandertal, o homem, portanto, de épocas muito recuadas, antes da chamada civilização constituída. Esse homem que era antropófago, que tinha hábitos bastante instintivos, cuja razão não tem a sofisticação do Homo sapiens sapiens, né, a capacidade de pensamento lógico matemático, um homem, né, nesse sentido, num atraso do repertório intelectual, emocional, comportamental e também espiritual, na visão da evolução espírita. Esse homem, de um lado, e de outro lado, pense num homem sábio, num homem bastante culto, num homem intelectual, ou num homem santo, num homem santificado como um Francisco de Assis, por exemplo. Aí Albério faz a seguinte colocação: imagine um Hottentot, ou, como eu estou dizendo, esse homem do Paleolítico, e um homem culto, um homem dado a grandes reflexões de filosofia, de ciência, ou um homem santificado. Coloca esses dois homens, um diante do outro. E pede para o homem chamado primitivo, o homem do Paleolítico, transmitir um recado para o homem sábio, para o homem culto. Que recado o homem primitivo, o homem do Paleolítico, poderia encaminhar para o homem sábio? Se ele quisesse passar um recado, ele ia passar um recado, né? Passar um recado. Se ele quisesse transmitir um recado dentro da sua limitação cognitiva, da sua limitação intelectual, o que ele poderia falar para o homem sábio? Alguma pouca coisa. Falar alguma coisa de comida, talvez, alguma coisa da conservação do corpo, alguma coisa para se proteger das intempéries da natureza, de maneira muito primitiva, muito, muito rudimentar, porque a linguagem tem um repertório empobrecido, né, de comunicação. Então, o que ele poderia passar para o chamado homem sábio, que tem uma capacidade, de repente, de entender muita coisa e que recolheria aquilo, né? Então, ele tem um limite, esse homem, para transmitir um recado para esse homem sábio, que também seria subutilizado, receberia o recado, entenderia ali dentro das necessidades do outro. Agora, coloque o contrário. Coloque, por exemplo, o homem sábio para passar um recado para esse homem do Paleolítico. O que é que ele poderia dizer para esse homem do Paleolítico? Se ele quisesse transmitir uma mensagem, o que ele poderia falar? Por mais que ele queira falar coisas sofisticadas, não dá. Porque o outro não ia entender ele. Ele ia ter que baixar o nível dele e falar coisas bem simples, né? Para ser entendido naquilo que ele quer falar, bem simples, dentro de referências e de exemplos, que são exemplos conhecidos do seu interlocutor, para que o seu interlocutor possa entender. Agora pegue essa situação e coloque na questão mediúnica. Imagine que o homem sábio está encarnado e o homem do Paleolítico está desencarnado. O que é que ele pode transmitir por via mediúnica? Agora faça o contrário. Pegue esse homem chamado selvagem e considere que ele está encarnado, e pegue o homem sábio e coloque para desencarnado. O que é que ele pode falar para o homem primitivo? O que ele puder falar, ele vai ter que baixar o nível dele para falar de maneira, aquela coisinha ali, para que aquele homem paleolítico consiga entender. Da mesma forma, o contrário. O que é que o Hottentot, o que é que o homem primitivo poderia falar para o homem culto ou o homem santo? Né? Dentro do seu limite ali. E aí Albério vai dizer assim: por isso mesmo, o Hottentot não se sentiria feliz na companhia do sábio,
E o sábio, a seu turno, não se demoraria com o Hotentote, por falta desse alimento quase imponderável a que podemos chamar vibrações compensadas. O que é vibrações compensadas? Vibrações compensadas é o alimento psíquico básico da afinidade. Quando eu me sinto com afinidade com alguém, eu gosto da pessoa, eu falo e a pessoa me escuta, e eu sinto que eu estou sendo compreendido, e a pessoa fala e eu também escuto, e eu sinto que eu estou compreendendo a pessoa, e ela sente que eu estou compreendendo ela, essa afinidade que eu digo, poxa, eu gosto de fulano, eu gosto, a gente troca tantas ideias, a gente está com essas vibrações, a gente está dentro dessa vibração compensada, que é um alimento psíquico onde a gente se alimenta reciprocamente, porque estamos na mesma faixa de identificação. Estou usando a expressão identificação porque é uma expressão mais psicológica, mas é a mesma faixa de afinidade espiritual. Então, isso é no plano físico só? Não, é na mediunidade também. Tem que ter essas vibrações compensadas para que o fenômeno flua de uma maneira eficiente, de uma maneira de qualidade. Porque prática mediúnica muitos podem ter, mas qualidade na prática mediúnica que é diferente. Então como é que a gente pode ter uma qualidade na prática mediúnica? Essas vibrações compensadas. Essa afinidade. Aí pare e pense. Como é que a gente vai ter fluência em receber os espíritos superiores? Como é que a gente tem? Porque os espíritos superiores podem até descer ao nosso nível, como o homem sábio pode descer ao Hotentote. O espírito superior pode descer ao nosso nível e até falar, transmitir uma mensagem. Mas isso não quer dizer que a gente esteja na mesma vibração compensada que ele. Na mesma faixa psíquica de afinidade. Essa a questão. É esse o segredo aqui. Quando imagine a gente se afinizar, a gente se alimentar psiquicamente dos mesmos interesses e vibrar na mesma faixa dos espíritos bons. Aí, meu amigo, as comunicações dos espíritos bons por nosso intermédio vão fluir facilmente, porque há uma perfeita afinidade. Não é à toa que Allan Kardec vai dizer que um médium bom, que ele chama médium seguro, porque médium perfeito não há, mas o médium bom não é apenas aquele que se comunica facilmente, ou seja, aquele que produz a manifestação mediúnica facilmente, aquele que recebe espírito fácil, aquele que entra em transe fácil. O médium bom, o médium seguro, não é aquele apenas que se comunica facilmente, mas é aquele que é simpático aos espíritos bons. O que é simpático na linguagem de Allan Kardec, na linguagem kardeciana? A afinidade psíquica. A afinidade psíquica, para que os espíritos encontrem ressonância no médium, campo no médium, material no médium, que possam usar para exprimir aquilo que eles querem dizer, aquilo que eles querem falar. Olha a colocação de Albério, eu até destaquei aqui, vou ler ipsilíteris. É da lei que nossas maiores alegrias sejam recolhidas ao contato daqueles que, compreendendo-nos, permutam conosco valores mentais de qualidades idênticas aos nossos, assim como as árvores oferecem maior coeficiente de produção se colocada entre companheiras da mesma espécie, com as quais trocam seus princípios germinativos. Olha só. E aí continua. Atraímos os espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Olha só. A gente atrai os espíritos que estão na mesma faixa de afinidade, mas mesmo encarnados, somos atraídos para eles. E continua. E se é verdade que cada um de nós somente pode dar conforme o que tem, é indiscutível que cada um recebe de acordo com aquilo que dá. Eu só recebo de acordo com aquilo que eu irradio psiquicamente. É a afinidade. Por isso que ele chama de problema da sintonia, que a mediunidade se resume nisso. No problema
da sintonia. Da sintonia. E aí, ele chama atenção para mais uma metáfora bonita. Qual é a metáfora bonita? A do espelho. Ele diz assim: concluem algumas pessoas acertadamente que a mente pode ser comparada a um grande espelho. Essa metáfora o próprio Emmanuel usou. Quem leu a obra Pensamento e Vida vai observar o benfeitor espiritual usando essa metáfora do espelho para dizer em toda a obra que a nossa mente é um espelho que reflete aquilo que focaliza. Se o espelho, e no final do capítulo Albério termina a palestra dele de maneira poética, bonita, dizendo: um espelho jogado no lago, no pântano, mergulhado no pântano, não vai refletir o sol. Ou seja, a depender de onde a gente focaliza o espelho, ele reflete aquela imagem. A nossa mente é um espelho. O que eu focalizar, eu vou refletir para outros. Para outros. Que vão ser atraídos por essa irradiação minha, e eu vou me sentir atraído para eles. Olha só. Então, essa metáfora do espelho, que Emmanuel, inclusive, coloca na obra dele, Pensamento e Vida, é citada aqui por Albério. E Albério diz assim, ele diz mais ou menos assim, não com essas palavras, mas ele diz assim, se eu não cultivo beleza na minha mente, eu não vou conseguir refletir as belezas do plano espiritual. Eu não consigo refletir as belezas do plano espiritual. Olha só. Não tem como. Não há como. Eu só reflito beleza a partir da beleza que eu cultivei por dentro. Eu só cultivo profundidade filosófica se eu amadureci filosoficamente. Eu só cultivo grandeza moral, espiritual, compaixão, se eu já desenvolvi esses sentimentos dentro de mim. A mente é um espelho que reflete. Então é muito bonito porque a palestra dele termina mais ou menos nessas linhas, né? Termina nesse sentido. Olha aqui ele dizendo, ó, o espelho sepultado na lama não reflete o esplendor do sol. O lago agitado não retrata a imagem da estrela que jaz no infinito. Olha só. Mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade de nosso trabalho e ajuizar de nossa direção. Então, super importante. E claro, a conclusão que a gente tira daqui, a conclusão que ele faz é o seguinte: tá, tudo bem, a gente precisa refletir beleza, a gente precisa expandir a nossa mente, a gente precisa aumentar a nossa mente para captar, para ter uma capacidade receptiva maior. Essa capacidade receptiva maior a gente precisa ter para conseguir receber mentes maiores. Se a nossa mente aumenta de tamanho, a gente consegue assimilar as mentes grandes, as mentes grandiosas, as mentes aumentadas de tamanho. Então, quanto mais a gente se esforça por aumentar a nossa mente, melhor a gente recebe essas mentes grandiosas. Se a gente focaliza na beleza, a gente reflete a beleza do plano espiritual superior. Tudo bem, mas como é que faz isso? Essa é a pergunta. E ele próprio, o Albério, diz: não tem outro caminho. Estudo recorrente, estudo que aprimora o discernimento, que aprimora o intelecto e enriquecimento moral, transformação moral. Então, quando você vê a pessoa falar, mas Chico era analfabeto, não chegou a ser nem analfabeto, né? Ele não era analfabeto. Mas, Chico fez até o 4º ano primário, quase não frequentou escola, etc. É verdade que isso aconteceu. Mas Chico Xavier é um espírito muito sábio, que em múltiplas encarnações peregrinou na alta intelectualidade do planeta. Esteve nas cortes europeias, confabulou com grandes intelectuais. Então é um espírito que vem acumulando cultura ao longo de milênios. Ademais,
É bom acrescentar isso. Ele não fez o curso primário na Terra, nesta encarnação, por impossibilidade material, por pobreza, porque a família passava por dificuldade, ele teve que trabalhar desde cedo. Mas ainda assim, nesta encarnação, era um sujeito muito culto. Era um sujeito que lia, que refletia, que pensava, que conversava com intelectuais, Clóvis Tavares, Herculano Pires, grandes intelectuais do movimento espírita conversavam com ele. Ele aprendia muito, recebia livro de presente, lia os livros. Então Chico Xavier não era só culto, era sábio. Tinha uma capacidade grandiosa e só assim para que os espíritos encontrassem campo nele. Para que Emmanuel trouxesse tanta sabedoria. Para que André Luiz, o próprio André Luiz, trouxesse tanta riqueza cultural, científica e filosófica. Isso somente é possível pela quantidade de bagagem que um espírito desse tem. Bagagem intelectual e também moral. É um espírito velho, rico de experiências. Então, é um erro absurdo achar que eu sou médio ostensivo, é bom nem estudar, é melhor não estudar. Não. Quanto mais você estuda, mais você, prepara a sua mente, mais você trabalha a sua mente, mais você desenvolve a sua mente para ser melhor receptivo ao plano espiritual. Culturalmente falando, melhorando culturalmente, eu consigo receber informações mais detalhadas e eu tenho cultura intelectual para conseguir transmitir aquelas informações e emocionalmente, moralmente, para saber transmitir no padrão elevado daquelas mensagens. Então, é um erro absurdo achar que o médium não deve estudar, que o médium não deve aprimorar. Aliás, Albério diz o contrário. Diz que não existe mediunidade com qualidade, com eficiência, se não houver acrisolamento da individualidade. Ele usa essa expressão, acrisolamento. Acrisolamento é purificação, é melhoramento da individualidade. Se não houver melhoramento da individualidade, não há uma mediunidade exitosa, uma mediunidade que seja aproveitável, uma mediunidade em que o médium seja uma credibilidade, seja uma fonte de credibilidade dos espíritos. Então, quando a gente vê uma obra de André Luiz, uma obra de Emmanuel, o próprio Chico, com aquela humildade dele, dizia, não, o mérito é dos espíritos, eu não tenho nenhum tipo de mérito, nenhum tipo de relevância, nenhum tipo de condição. Isso é da inteligência de Emmanuel, isso é da grandiosidade de André Luiz, a riqueza dos conhecimentos de André Luiz, então não tem nada a ver comigo não, eu só recebi e passei. Era a forma que ele tinha de se colocar modesto, de não atrair muitos holofotes para ele, de não se deslumbrar, era a sua forma mineira até de ser modesto e de evitar o endeusamento, a idolatria e muita coisa em cima dele, que já existia. Mas era a forma dele de diminuir isso. Mas não é verdade que ele era apenas alguém que recebia e passava. Não. Essas obras de André Luiz têm também o mérito dele. Porque ele também se esforçou para ascender espiritualmente a ponto de captar, a ponto de conseguir receber essas mensagens e essas obras edificantes. Obras maravilhosas e edificantes. Não é à toa que muitas vezes Emmanuel chamou a atenção dele. Lembra aquele episódio conhecido de ele magoado com a irmã? Emmanuel chamou e disse assim, se você não resolver essa mágoa com sua irmã, vai atrapalhar a obra que a gente está escrevendo por você. Chamou a atenção dele. E esse é um exemplo que ele cita. Imagine tantos outros exemplos que Emmanuel teve que, de alguma forma, trabalhar para que ele pudesse filtrar bem. Então, estudo, enriquecimento moral, esforço para se melhorar moralmente, esforço para ser cada vez melhor, aprimoramento da individualidade, como diz Albério, é um caminho essencial e a palestra de Albério termina com essas considerações, falando sobre isso, falando sobre a necessidade desse enriquecimento moral, desse estudo, para que a gente tenha uma força psíquica cada vez melhor, para que a gente tenha uma força psíquica cada vez mais atuante, para que a nossa capacidade psíquica seja maior e, sobretudo, mais depurada para assimilar as bênçãos, para assimilar
o teor elevado e edificante da mensagem do plano espiritual superior. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 1º da obra Nos Domínios da Mediunidade. Obra, repito, uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito André Luiz. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz.